Alô, você meu amigo, você minha amiga, tudo bem? Tudo legal? A gente já está chegando naquela reta, né? Reta final para a nossa estreia na Rede Nova de televisão, o canal 22.1, né? E você pode observar nas nossas redes sociais que todos os canais disponíveis da TV Nova, site, redes sociais, vão transmitir o nosso programa a partir da segunda-feira, dia 9, 1 hora da tarde. Todos, todos. Inclusive, eu já faço um apelo a você que ainda não é inscrito, não nos segue em algum canal de comunicação, porque nós vamos transmitir por todos os canais de comunicação. Tanto os nossos quanto aqueles que pertencem à TV Nova. Tá certo? Então, Facebook, YouTube, né? Você já clica aí no inscrever-se para que você receba a notificação assim que o nosso programa esteja no ar. Muita gente perguntando sobre esse canal, né? Algumas pessoas não tiveram nenhuma dificuldade, já conheciam, até porque tem um grande time de comunicação da televisão pernambucana, né? Tem o Sérgio Dionísio, tem o Marcos Silva, o Haldney, o nosso querido Implacável, o J. Ferreira. É muita gente que está se reunindo para fazer uma grande emissora para todos vocês. E eu também queria lembrar para vocês, né, que já está aí, né, em algumas postagens nossas, o WhatsApp que vai ficar para o programa e para as nossas produções. Tá? Esse é o WhatsApp para você mandar vídeo, para você mandar denúncia, tá certo? Quando você tiver alguma informação, alguma coisa, este é o WhatsApp do programa. É o WhatsApp do programa Cardinona Nova, tá certo? Então, se você tiver já alguma coisa que queira solicitar, é o momento, tá certo? É o momento. A gente abre o nosso programa com uma grande polêmica, e eu digo que é grande polêmica porque é grande mesmo, viu? Observem as manchetes aqui, ó. Supremo Tribunal dos Estados Unidos, aí são várias as manchetes. Derrubada do direito de aborto pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Anteprojeto da Suprema Corte para proibir o aborto vaza nos Estados Unidos. Estados Unidos. Documento vazado da Suprema Corte pode derrubar o direito ao aborto. Suprema Corte dos Estados Unidos confirma que rascunho sobre decisão contra o aborto, né? Esse rascunho é real, mas não é final. Mas já gerou uma confusão danada, né? Já gerou uma confusão danada. Quer dizer, estão falando, não é real, não é o documento final, mas todos nós sabemos que neste momento os conservadores, no caso os republicanos, eles têm maioria na Suprema Corte Americana. Né? Tem maioria, que é diferente daqui. Diferente daqui. Inclusive, queria lembrar para vocês que existe dentro da nossa Suprema Corte, Superior Tribunal de Justiça, aliás, o Supremo Tribunal Federal, né? Não é o STJ, né? É o Supremo Tribunal Federal. Existe também, já está lá para julgamento, e já faz algum tempo, viu? Não é de hoje, não. Já faz algum tempo. Tá lá. Eles ficam para lá, para cá, vão dar uma mexidinha, né? Já vi 3 ministrozinhos aí famosos dizendo que é constitucional, ou seja, passaria o aborto não pela legislação, não pelo seu voto, mas por uma decisão judicial. Eles lá decidiriam. Eles lá decidiriam, tá? É um problema, é um problema. Isso está acontecendo em várias partes do mundo e por incrível que possa parecer, né, você vê aí na manchete aqui, né, não é um documento final, mas é um documento real. Você vê pela manchete que, por incrível que possa parecer, o primeiro local no mundo com regulamentação em massa de aborto
está voltando atrás em diversos estados americanos. A Suprema Corte, né, permite o aborto. Permite. Então existe a permissão. Se houver essa cassação da permissão, estados terão que voltar atrás e legislar para impedir o aborto. Como eu disse, já tem pelo menos 9 estados americanos que fizeram legislações dificultando essa situação. São coisas assim que realmente põem em xeque, né? Por exemplo, o aborto teria que ter o consentimento do pai e da mãe. Você já põe um obstáculo. Tem estados que colocaram esse tipo de obstáculo, tá? Você concorda, discorda? Coloca aí, tá? Compartilha aqui com a gente da sua opinião nas nossas redes sociais. Aqui na nossa transmissão coloca o seu comentário. Você concorda, você discorda? Há 50 anos existe a lei de aborto nos Estados Unidos e pode cair. A Suprema Corte americana estaria prestes a derrubar a decisão que reconheceu o direito ao aborto em todo o país há quase 50 anos. A informação foi divulgada pelo site Político, após o vazamento de uma versão inicial do relatório escrito pelo ministro conservador Samuel Alito, datado de 10 de fevereiro. A notícia levou centenas de pessoas pró e anti-aborto a protestar em frente à sede da Suprema Corte em Washington. Segundo o documento publicado, o juiz Samuel Alito afirma que há maioria na corte para derrubar a antiga decisão conhecida como Roe versus Wade, que legalizou a interrupção voluntária da gravidez em 1973. Ainda de acordo com o rascunho, o juiz diz que a decisão foi totalmente infundada desde o início. Esse rascunho do relatório provavelmente tem relação com o caso do Mississippi, onde há um projeto para impedir abortos depois da 15ª semana de gravidez. Essa proposta foi vetada por outros tribunais e agora depende de decisão da Suprema Corte. Com 9 magistrados, a mais alta corte dos Estados Unidos tem maioria conservadora. Se ela confirmar o conteúdo do texto vazado, cada estado norte-americano ficará livre para proibir ou autorizar o aborto. O que eu fico assim muito, mas muito impressionado é que as pessoas que defendem essa legalização do aborto, essas pessoas, elas supostamente, né, passam a ideia de que são seres superiores. Passam a ideia de que são seres superiores. Agora, aqui para nós, né, é só uma noção assim que, se você se aprofundar no caráter, você observar que não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Tá? Até porque é o seguinte, se você muitas vezes defende a vida num nível tal que você não admite até abate de animais. Até abate de animais. Mas, ao mesmo tempo, você defende que a vida humana possa ser extinta. Até porque, do ponto de vista científico, a própria ciência fala em vida, né? A própria ciência fala em vida. Bom, nas imagens aí, inclusive nas manifestações, é bastante interessante, né, o que nós vimos. O que significa isso? A Suprema Corte vai anular precedente que legalizou o aborto nos Estados Unidos faz 49 anos. O vazamento da primeira versão do voto do ministro Samuel Alito, relator do caso anti-aborto no estado do Mississippi, indica que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai anular o precedente que foi estabelecido em 1973, que legalizou o aborto em todo o país, até a viabilidade do feto, que ocorre por volta da 23ª semana de gestação. A versão preliminar do voto foi divulgada numa revista que tem influência naquela região, conhecida como Revista Político. Indica porque a decisão final só será divulgada no decorrer de junho, e a possibilidade de algum ministro mudar seu voto também existe. Mas isso não deverá ocorrer, diz aqui um site de jurisprudência americana, viu?
Na Conferência dos Ministros, para discutir o caso em dezembro de 2021, 5 ministros conservadores anunciaram que vão votar a favor da revogação do precedente. Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney. Esses 3 últimos foram nomeados pelo presidente americano Donald Trump. Ou então, você tem uma expectativa muito clara de que até um outro julgamento, né? Porque isso pode acontecer. Mas nesse momento, como a Suprema Corte tem essa maioria conservadora e tem uma votação para terminar agora em junho, tudo indica que depois de 49 anos, os americanos vão retroceder nessa questão. Vão voltar nessa questão. E vão voltar porque existe também uma pressão da sociedade. Existe muita pressão a favor, mas também existe muita pressão contra essa legislação do aborto. Eu acompanhei desde ontem, quando publiquei nas nossas redes sociais, coloquei também no nosso site, o cardinal.com.br, essa situação do Hospital da Restauração, o rompimento de uma tubulação, pessoas inclusive entubadas, sendo levadas, desacordadas, uma coisa assim absurda, né? Inclusive no nosso site tem todas essas imagens, você dá uma olhada, tá? Se você quiser dar uma passadinha por lá para observar o que realmente aconteceu. É impressionante, são várias as pessoas que eu já vi aqui da classe política de Pernambuco que estão comentando, até porque o hospital tentou colocar que era uma situação pontual, o que para nós que estamos acompanhando, se você até pegar nossos arquivos aqui, né, desses programas que eu tenho feito com vocês, nós temos colocado vez por outra situações nos hospitais. Do Hospital da Restauração, só este ano nós colocamos 2 vezes. E agora é a terceira. E sempre superlotação, pessoas nos corredores. Dessa vez, meu amigo, é uma coisa assim absurda. Né? É a sujeira, é a imundície. Reclamações dos funcionários. Aliás, eu queria lembrar para vocês que o Hospital da Restauração faz parte da Secretaria de Saúde, né? O pessoal fica dando só entrevistinhas sobre Covid, né? Covid, e babá, mais de 350 milhões de reais só para Covid aqui para o estado de Pernambuco. Enquanto isso, a saúde está dessa maneira, precária. Se fosse só o Hospital da Restauração, né? Mas não. Praticamente todos os hospitais que são públicos, não são OS, as chamadas organizações sociais, ou seja, é o CNPJ tomando dinheiro do público, tá tomando conta do dinheiro público, tipo o Hospital da Mulher, Dom Helder Câmara, Pelópita Silveira, todos esses são OS, tá? São hospitais que recebem dinheiro do SUS, mas são administrados por um CNPJ, né? E é um problema seríssimo esse negócio de CNPJ, né? O pessoal mesmo do HR reclamando aí, o pessoal contratado, empresa paga mal, enfermeiro, no início dessa pandemia, inclusive do próprio Hospital da Restauração, estava no movimento paredista, houve uma determinação por parte do Tribunal de Justiça, foi bala de borracha, bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, e é por aí. Vê a situação, aí falam, é pontual, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Agora, eu tô vendo algumas pessoas da classe política se manifestar, mas ninguém se manifestou quando nós falamos do Hospital Otávio de Freitas, do Agamenon Magalhães, do Getúlio Vargas, todos eles estão nessa situação. Situação precária. Todo dia, se a gente fosse fazer, tem denúncia com referência ao hospital. As manchetes aqui, ó, nunca mais irei esquecer, fala a enfermeiro do Hospital da Restauração sobre a queda do forro, do teto. Aqui, ó, caos no HR, assistência precária, baratas, circulam perto dos pacientes. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Deixa eu falar sobre a China. Vejam vocês aqui, se eu não mostrasse esse gráfico sobre a China, você iria acreditar? Não?
É isso aqui mesmo, essa subida aqui, ó. Né? E você sabe que não corresponde ainda à realidade, né? Você vê, ó, passa esse tempo todo, ó, aqui, nesse pico aqui, 14 de fevereiro de 2020, não chega nem perto dos picos agora em abril e maio. Né? E as manchetes, ó, são muito interessantes. A China anuncia medidas mais severas contra a Covid em Pequim. Xangai volta a registrar casos de Covid fora das áreas de lockdown. China anuncia conjunto de medidas para conter contágio de Covid. Zhengzhou, na China, adota novas restrições com referência à Covid. E olha, essa situação da China, atrelada à situação da inflação mundial, com os bancos centrais tendo que se valer dos juros altíssimos, tudo isso está afetando a economia. Não apenas aqui no Brasil, viu? A economia no mundo todo. Agora, é evidente, quem tem mais, né, sofre menos. Nós não temos tanto assim, né? E a situação se observa quando os americanos aí aumentaram os juros esta semana, bolsa caiu, real teve queda, é impressionante, viu? E na França, uma epidemia. Agora é gripe aviária. A França abateu 16 milhões de aves de criação desde o início da atual epidemia de gripe aviária, um número recorde de sacrifícios no território francês. Desde o primeiro caso detectado no norte do país no final de novembro, o vírus se propagou a mais de 1.300 granjas, mais da metade no oeste do país. Até aves saudáveis foram sacrificadas de maneira preventiva. As crises vinculadas à gripe aviária tendem a se concentrar no sudoeste da França, especialmente nas fazendas de patos destinadas à produção do pâté foie gras. Em 2021, foram quase 500 focos registrados e mais de 3 milhões de animais sacrificados, sobretudo patos. A gripe aviária, transmitida por animais migratórios procedentes da Ásia, tem um caráter sazonal, costuma começar em outubro na Europa e se prolonga até o mês de abril. Pela primeira vez, aves selvagens contaminaram as granjas ao regressar dos países do sul, o que provocou uma segunda onda que está chegando ao fim. Você tem ouvido falar sobre a questão da escassez de fertilizantes, né? Principalmente por conta da guerra. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre a guerra, mas antes sobre os fertilizantes. Você acredita que existe uma corrente científica para utilizar urina humana para fertilizar alimentos, plantações? Acompanhe. Fertilizar a terra com urina humana. Eficaz e menos poluente, a técnica é considerada por pesquisadores e ONGs uma alternativa para fugir dos fertilizantes químicos e da poluição ambiental. Os fertilizantes nitrogenados sintéticos impulsionam a produção agrícola, mas quando usados em excesso, poluem o meio ambiente. Além disso, o preço do produto é bem alto, ainda mais com a guerra na Ucrânia. Se pudéssemos substituir nossos fertilizantes nitrogenados pela urina que contém nitrogênio, em vez de perdê-la nas estações de tratamento de esgoto, porque hoje é isso que acontece, poderíamos reutilizar a urina em nossas lavouras. Separar e coletar a urina requer mudar os hábitos sanitários, a rede de esgoto e, sobretudo, superar o preconceito. A captação de urina em banheiros já foi experimentada em ecocidades suecas no início da década de 1990 e mais tarde na Suíça e na Alemanha. Os testes também estão em andamento nos Estados Unidos, África do Sul, México, Índia e Etiópia. As primeiras gerações de sanitários colhedores de urina foram considerados pouco práticos e antiestéticos. O receio com o odor também foi um empecilho. A ideia de usar água para dar descarga está se tornando cada vez menos aceitável, a partir da conscientização das pessoas de que a água é um importante recurso que está se tornando escasso. É um desperdício quando se sabe o valor da água em áreas urbanas. Mas as pessoas estão prontas para comer alimentos fertilizados com urina? Um estudo mostra diferenças marcantes entre os países. A taxa de aceitação é muito alta na China, França ou Uganda,
mais baixa em Portugal ou na Jordânia. Après, j'ai eu un doute au niveau des produits phytopharmaceutiques. Tinha dúvidas sobre produtos com fitofármacos, drogas que podem ser encontradas na urina, mas já se verificou que há muito poucos resíduos encontrados na urina, há mais no corpo do que na urina. Il y en a plus dans le corps que dans l'urine. A urina deve travar uma grande luta para se estabelecer como uma alternativa aos fertilizantes sintéticos, mas os defensores acreditam que o aumento dos preços da gasolina e o desejo de muitos países de fortalecer sua soberania alimentar podem ajudar no processo. A guerra na Ucrânia, que provoca temores sobre a falta de fertilizantes, é uma ajuda extra para a aceitação da urina. Coloca aí no comentário. Você, se soubesse, né? Que às vezes nem vai saber, mas se soubesse que a comida, né, o alimento, aquele alface, aquela couve, né, tomate, todos esses alimentos foram fertilizados com urina humana, você, tranquilo? Tranquilo? Para consumir? O que você acha, hein? Bota aí, dá uma comentada aí que é interessante. Tá certo ou não? Você comeria, não? É a invenção deles aí. Diz que é tranquilo, fertiliza também, né? Não usam também o excremento de vaca e a urina também? Urina humana. Urina humana. Você sabe que essa guerra com Rússia e Ucrânia não está nem perto de terminar. Inclusive tem uma manchete hoje que me chamou a atenção, que a Rússia poderá declarar guerra à Ucrânia. Porque até o presente momento, o presidente russo está falando que é uma operação militar, né? Ele proibiu dentro da Rússia os órgãos de comunicação usarem a palavra guerra. É uma operação militar para libertar a Ucrânia. Libertar a Ucrânia e principalmente aqueles pró-Rússia que vivem na Ucrânia. É essa, né, a narrativa, vamos dizer assim, do Putin. E aí tem hoje uma notícia dizendo que ele poderá decretar guerra. E aí não sei o que significa, né? Porque as ofensivas continuam. Não apenas ofensivas na área militar, mas na área econômica. Como grande parte da Europa depende do gás, do petróleo russo, os russos, no caso o presidente, lançou um decreto que permite às empresas russas a romperem os contratos. Agora mesmo, quando cortou o fornecimento de gás para a Polônia, houve a história, não, porque tem um contrato, né? O presidente agora fez um decreto dizendo que a empresa pode romper o contrato, a garantia do próprio governo russo. O decreto assinado por Vladimir Putin impõe medidas econômicas em retaliação ao que Moscou chamou de ações hostis de certos estados estrangeiros e organizações internacionais. De acordo com o documento, Rússia vai proibir a exportação de produtos e matérias-primas para pessoas e instituições sancionadas, além de permitir que entidades do país não cumpram suas obrigações contratuais com os atingidos pelas sanções. O governo russo tem 10 dias para elaborar a lista de pessoas físicas e jurídicas estrangeiras a serem sancionadas. Na cena do conflito, forças russas voltaram a bombardear o complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol, no sul da Ucrânia. Autoridades locais dizem que 200 civis ainda estão presos na fábrica. Os ataques voltam a ocorrer depois que um breve cessar-fogo permitiu que grupos de civis escapassem do local, considerado o último reduto das forças ucranianas na cidade portuária. Ontem, o exército russo informou que 126 pessoas deixaram Mariupol em comboios no fim de semana, mas o prefeito da região diz que 100 mil pessoas ainda permanecem na cidade. Em Odessa, no sudoeste da Ucrânia, um centro de logística militar foi bombardeado na manhã de hoje. Moscou afirma que o local abrigava armas enviadas a Kiev por países ocidentais. A cidade, que abriga o maior porto comercial do país, tem sido foco de ataques russos nos últimos dias. Ontem, a Rússia bombardeou uma ponte que era a única ligação por terra com a parte sul da cidade. Ainda no âmbito internacional, eu não sei qual é o interesse, mas telefones celulares foram hackeados. E existe um software
que é israelense. Dizem que funciona como se fosse uma maleta. Primeiro, como se fosse um vírus, eles jogam esse aplicativo, né, imperceptível dentro do seu telefone. E aí depois eles ficam monitorando, ouvindo, inclusive podem ligar a câmera, né? E descobriram que estavam usando esse equipamento israelense em autoridades da Espanha. Os telefones celulares do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e de sua ministra da Defesa, Margarita Robles, foram alvos de escutas telefônicas ilegais e externas por meio do software israelense Pegasus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governo espanhol. Estamos absolutamente certos de que é um ataque externo, porque na Espanha, em uma democracia como a nossa, todas as intervenções são realizadas por órgãos oficiais e com autorização judicial, o que em nenhuma das duas circunstâncias ocorreu. Por isso, estamos absolutamente certos, não temos dúvidas, que é uma intervenção externa. O ministro disse ainda que os fatos de enorme gravidade ocorreram em 2021 e as intervenções permitiram retirar determinado volume de dados dos 2 telefones celulares. Bolanhos não especificou se as autoridades espanholas têm algum indício sobre quem pode estar por trás das ações. Criado pela empresa israelense NSO, o Pegasus permite acessar os serviços de mensagens e os dados assim que é instalado em um celular, além de ativar o dispositivo de maneira remota para captar imagem ou som. A empresa sempre afirmou que só vende o software para estados e que as operações devem receber uma autorização prévia das autoridades de Israel. A ONG Anistia Internacional afirma que o software pode ter sido usado para hackear até 50 mil telefones celulares no mundo. Ao encerrar aqui o nosso programa, esse encontro diário com vocês, eu queria lembrar que se você convive com informações, notícias, câmeras de segurança, né, tem informações para passar, o nosso WhatsApp está diretamente em contato com a nossa produção. Então, se puder mandar aí, ou uma denúncia do seu bairro, né, da sua rua, segunda-feira, a gente já começa na TV Nova, 13h.